Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast da Conexo e o nosso objetivo é conectar pessoas. O tema do podcast é empreendedorismo e para tratar desse tema o nosso convidado é o Marcos Pires, ele que é empreendedor, administrador, coach, bacharel em teologia, palestrante, especialista em comunicação e oratória. Depois de dita essa introdução, já estou preocupado com a minha eloquência aqui. Pastor Marcos, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, sem dúvida nenhuma, a oportunidade de se conectar com outras pessoas, né? Obrigado aí, Ismael, né? E Lucas, pelo privilégio de poder sentar nessa bancada e conversar um pouco com vocês. Fiquei mais preocupado agora. Brincadeira. Ismael Cordeiro, nosso CEO, gestor administrativo e empreendedor. Ismael, se apresente para o nosso público. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast, né, Lucas? E esse podcast vai ser incrível. Tava vendo a descrição aqui, um breve resumo, né? E dá aquele já frio na barriga. Mas vamos aqui conversar, vamos nos conectar, né? Vamos trazer aqui um conteúdo incrível para o nosso público. Bom, aqui na minha descrição está Marcos Pires, mas eu como sou cristão, né, praticante, eu não vou conseguir deixar de chamá-lo de pastor. Então, toda hora aqui eu vou estar direcionando como pastor. Não, mas pode chamar de Marcos Pires, fica tranquilo. Fica tranquilo bem? aqui, Mas né? Por hábito, talvez eu dê uma... Não tem problema, não tem problema. Ó, aqui está dizendo empreendedor, administrador, coach, bacharel em teologia, palestrante, especialista em comunicação oratória. Isso é o que está aqui, fora as outras coisas, né? Porque só o fato também de pastorear uma igreja, existe também muita dedicação e tempo. O meu pastor costuma dizer o seguinte, pastor Ricardo de Araucária, que Deus não chama desocupado, e realmente é verdade. Concorda com isso? Sem dúvida nenhuma. Se você olhar para o profeta Ezequiel, o profeta Jeremias, sempre eles precisam estar de pé, sempre precisam estar atentos à voz de Deus, né? Ou seja, para quem aí está, né, fazendo a obra, ou sendo obreiro, pastor, evangelista, missionário, vai ter essa função eclesiástica e outras coisas que você tem que fazer também normal, e é isso aí, né? Deus vai chamar você que está ocupado mesmo. Porque se já não chama desocupado, então você que está desocupado também se ocupe para Deus te chamar, né? Verdade. Exatamente. Pastor, diga pra gente como é que o senhor hoje tem todas essas qualidades, esses cursos aqui. Como que iniciou isso? Foi desde lá de trás ou lá atrás você iniciou com uma outra profissão, fazendo outra coisa? Porque hoje eu vejo que o senhor está muito voltado na área da comunicação, lidando com pessoas, né? Até realmente a própria pastoreio da igreja. Sempre foi lá isso, desde sempre ou não? Na verdade, funciona assim, né? Eu, quando... Lá no interior do Paraná, né? Eu sou lá de Apucarana, sou pé vermelho. Inclusive, quero, antes de qualquer coisa, mandar um abraço para o nosso amigo que conecta nós aqui, que é o nosso querido professor Nascimento. Foi ele que conectou. Eu sempre falo na vida, a gente precisa ser ponte, né? E o nosso querido professor Nascimento foi essa ponte. É uma pessoa especial. Muito obrigado também por nos conectar aqui. Mas falando um pouquinho da minha história, eu nasci no interior do Paraná, numa cidade chamada Apucarana. Uma cidade alta, uma cidade com poucas pessoas, não tanta, 120 mil habitantes. E quando você nasce num ambiente de escassez, a primeira coisa que você quer é sair daquele ambiente. Só que eu estava envolto em um processo de construção. A minha família toda trabalhava na construção. E não eram empresários da construção. Eram pedreiros, serventes de pedreiros, envolvidos nessa questão da construção civil. E aos 12, 13 anos de idade, eu não achava isso bacana. Eu queria sair da caixa, como fala o Flávio Augusto, né? O Flávio Augusto sempre fala sobre a questão de sair da caixa. Eu não me achava... adequada àquela realidade. Não que eu não desmerecesse, mas eu não queria ficar naquela situação. Mas mesmo assim, meu pai, né, toda a estrutura familiar, me induziram a esse tipo de processo e eu trabalhei, inclusive, na questão da construção civil. E talvez aí vai uma dica para os pais que estão nos ouvindo aqui, assistindo, nossos telespectadores. O fato da gente, como pai, desejar que os filhos tenham a mesma profissão nossa não é legal, né? Acaba nós cortando ou podando o crescimento e a evolução dos nossos filhos. Infelizmente, meu pai, por não ter uma cultura, um conhecimento, ele acabou querendo que eu tivesse um trabalho e fosse na mesma linha dele. Não era meu desejo. Eu, com 13, 14 anos, eu montei uma pequena livraria evangélica e tal. Não deu muito certo, acabei quebrando.
Pouco tempo depois, eu fiz uma sociedade com um amigo que é pastor hoje em Florianópolis, inclusive. Também não deu certo, mas eu não queria trabalhar ali. Até que, de repente, ainda trabalhando na construção civil, assisti um programa que talvez vocês conheçam, que é o Aprendiz. Já viram falar dele? Sim. Do Roberto Justus. Justus, Maravilhoso, né? Incrível. E quando eu estava, imagina, eu tinha acabado de casar, minha história numa questão precária, morando em 35 metros quadrados, uma casa sem reboco, uma TV daquelas que o pessoal utilizava em caminhão. E eu cheguei, pequenininha, acho que nem sei quantas polegadas tem aqui lá. Nem tinha polegada aqui. Eu acredito que não, acredito que não. E eu cheguei cansado, porque trabalhar na construção civil, quem trabalha na construção Exige civil... muito do corpo. Eu cheguei cansado, nós não tínhamos cama. Eu morava nessa casinha de 35 metros quadrados, eu dormia em um colchão com a minha esposa. E aí nós estávamos assistindo, coloquei lá e começou a passar meio que falhando e tal, mas eu parei, falei, cara, que legal, e comecei a assistir aquele programa. Quando eu terminei aquele programa, era em 2004, se não me falha a memória, eu assisti aquele programa e falei, por que aquele cara pode andar de gravata, pode falar com pessoas, se comunicar tão bem, e eu que estou nessa situação, por que eu não posso? Então veio aquela vontade, vou mudar de vida. 3 meses depois, Lucas, eu falei para minha esposa, eu vou sair do trabalho da construção civil, eu não quero nem saber, eu quero viver outra vida. Saí, fui trabalhar numa multinacional, e aí todo mundo fala, cara, 3 meses depois você está numa multinacional? Só que nessa multinacional eu fui carregar caixa. Não tinha profissão, não era nada, não tinha habilidade nenhuma na parte de computação, absolutamente nada. Eu lembro que a RH ainda conversando comigo e tal, e eu com aquele desejo... Isso lá é Apucarana ou pra cá? Não, Apucarana ainda. Lá também? Era uma das maiores empresas da área de calçado de segurança, vendia para os Estados Unidos, para o Exército Americano e tal. E eu sei que eu falei para ela assim, qual a possibilidade de eu crescer nessa empresa? Ela falou, olha, só depende de você. Rapaz, depois que eu tinha assistido o Aprendiz, voltou aquele desejo, assim, não, eu preciso vencer. E eu falei, então tá bom, vou começar aqui, carregando caixa. 3 meses depois eu fui promovido. As pessoas, só que eu carregava as caixas seguinte, aí vai uma dica, tá? Você pode ser um empreendedor dentro de uma outra empresa. Legal. É o intraempreendedor. Intraempreendedor. Você pode desenvolver as suas habilidades antes de ter a sua própria empresa dentro de uma empresa que já está montada. O que acontece? Eu colocava terno, gravata, porque eu tinha visto o Roberto de terno e gravata, não, eu quero ser assim, cara. Vou sair, eu quero alinhar. E eu queria viver isso, Era uma empresa que dava condição e eu queria isso. Fui aprender computação, fui desenvolvendo e tal. Fiz um curso de oratória com um dos grandes professores, inclusive deu treinamento, era um dos gestores da época da Xuxa, o cara muito top. Eu paguei todo o meu salário, fui lá e paguei para poder fazer um curso de oratória e tal. E falei, cara, eu vou vencer. Eu sei que em 6 meses eu fui promovido 2 vezes naquela empresa. E a partir dali, a comunicação, a parte de vendas veio e aí ficou com muita força no meu coração. Até que, aí já estou adiantando um pouquinho, eu vim parar em Curitiba. Em Curitiba, eu não tinha formação. Infelizmente, aí também vai uma dica para os nossos telespectadores. As pessoas... Quando que você chega aqui em Curitiba? Que ano, mais ou menos? 2006. Em julho de 2006, eu chego em Curitiba para gerenciar uma loja. Um diretor meu que trabalhava comigo lá, gostava do meu trabalho, a gente começou uma nova empresa e tal, e ele falou, Marcos, a gente precisa de alguém para gerenciar lá em Curitiba. Falei, estou à disposição. Só que eu vim para cá, as pessoas falaram, nossa, já está bem, foi para a capital. Não, fui morar dentro de uma loja, no meio das caixas ainda. Porque a vida... processo, a vida não é simples, você tem que batalhar todos os dias, né? Eu sei que quando eu cheguei na cidade de Curitiba, vocês aqui conhecem melhor do que eu olhei toda essa magnitude, todo esse processo, falei, cara, do jeito que eu sou, falando errado, falava praca, falava problema, falava tudo errado. Zumbigo. Quase isso, quase isso. Tava tomando. Daí o que acontece? Eu falei, não, eu preciso fazer uma faculdade, eu preciso evoluir. Então, eu cheguei em junho de 2006, e em novembro eu fui fazer um vestibular. Passei no vestibular, e em janeiro eu já estava fazendo a faculdade de administração. Antes disso acontecer, eu já tinha feito um curso da Prefeitura de Curitiba de empreendedores. Falei, cara, não dá, eu preciso aprender.
E de lá para cá, Lucas, eu comecei a viver um tempo de aprendizado todos os meses, todos os meses. Eu já participei de palestras de treinamento com os caras maiores do Brasil, para você ter uma ideia. Porque todo lugar, onde eu soubesse que tinha alguém ensinando, eu estava lá. Todo lugar. Bernardinho, Oscar Schmidt. Bernardinho é fora da curva, né? E todos eles eu participava. Muitas das vezes pagando, muitas das vezes de graça, dava um jeito, corria atrás porque eu queria o conhecimento. E aí vai outra dica, porque eu acho que é importante isso. Essa conexão que vocês fazem aqui é fundamental para os empreendedores desenvolver. Nós precisamos evoluir como pessoas no conhecimento. Eu não tive oportunidade lá atrás. Mas as pessoas que fazem a oportunidade. Não, eu não tive oportunidade mesmo. E quando eu percebi que dava, eu falei, agora eu vou pegar e fazer a oportunidade acontecer. Mas eu fui buscar conhecimento, eu fui conhecer novos horizontes. Eu comecei a trabalhar a ponto de, pouco tempo depois, eu comprar a empresa que eu vim gerenciar aqui. Que legal. Detalhe, a minha empresa era uma empresa ainda pequena, mas ela concorria com as maiores empresas de Curitiba, atendendo a ALL, atendendo Renault do Brasil, enfim. Eu comecei a atender essas empresas e eu comecei a trabalhar com treinamento. E aí me apaixonei. E essa empresa era em que ramo? Trabalhava pastor? com EPI, Equipamentos de Proteção Individual. Então nós começávamos, como eu vim dessa multinacional que eu vendia e tal, então a gente já pega esse know-how e eu trouxe o know-how para cá. Então eu conhecia de tudo que você imaginasse de EPI. Dava treinamento de NR6, NR13, enfim. Só que vender é gostoso, mas dar treinamento, capacitar pessoas é mais ainda. É maravilhoso. É outra realidade. É outra realidade. E aí, de lá para cá, não parei. Trabalhei em várias empresas como gerente comercial, fiz empresas que faturavam R$20 mil no ano, que não tinha parte comercial, não tinha pitch comercial, não tinha nada. Vender mais de R$1 milhão em um ano de trabalho. Então, a realidade... 20 mil para 1 milhão. É uma empresa de rastreamento. Ficou feliz, né? Ficou feliz, só que engraçado, eu sempre entendi o seguinte, se eu contribuir e eu não tenho como contribuir mais, eu peço para sair. Eu acho que nós, empreendedores, nós precisamos entender o seguinte, nós precisamos chegar no patamar de crescimento das pessoas e nós principalmente. Não dá para você ficar num lugar que você não cresce. Eu cheguei nessa empresa num patamar que eu atendia pessoas do Brasil inteiro. Nós distribuímos o nosso equipamento para o Brasil inteiro. E, de repente, eu queria criar mais uma... Sabe aquela vontade de crescer, não parar? Vamos para o Nordeste. Não, Nordeste não dá. Não dá? O melhor lugar para você desenvolver um projeto lá. Daí meu diretor falou, não, Marcos, é muito gasto agora, a gente tem que consolidar. Eu falei, então, beleza, então eu estou saindo. Caraca. Saí e fui administrar uma... Não tinha... É isso mesmo, não deu, tchau. Não, eu pedi para sair. Exatamente, você vê o limite, não dá para a gente evoluir, obrigado. O que é importante a gente dizer é o seguinte, você precisa se conhecer. O autoconhecimento é fundamental. Eu sou uma pessoa que se eu chegar em qualquer lugar e com questão de horas eu estou liderando. E não é porque o cara se acha, não é. Infelizmente tem muitas pessoas que não se conhecem de verdade. E aí vai a dica, viu? Aproveite, busque o conhecimento, mas tenha um autoconhecimento a ponto de você confiar no seu taco. Se você confia no seu taco, eu já quebrei. Quebrar de zerar sim, ter que entregar meus carros, ficar morando de aluguel numa situação de dever 4, 5 meses de aluguel, chegar para o meu a pessoa que era o locatário lá e dizer assim, olha, eu preciso que você me dê 5 meses mesmo de bônus aí, eu vou pagar todos esses meses de aluguel porque eu comecei a vender agora e eu vou começar a ter comissões daqui a pouco. Eu fiquei com uma dívida de R$140 mil em 2012. Que hoje vale muito, né? Hoje está valendo isso quase. Detalhe, quase entrei em depressão. Foi num momento, para quem é cristão, sabe o que eu vou dizer agora. Eu dobrei o joelho e falei com Deus, Senhor, tu conheces o meu potencial, eu também conheço, só que eu estou num estágio que parece que tudo deu errado. O que eu faço? Naquele mesmo momento, levantei, coração pujante e falei, não, vai mudar. Daquele dia em diante, fui pagando dívida a dívida, centavo por centavo. Nunca tinha trabalhado com corretagem de imóveis. Uma menina maluca, ela me chamou, você não quer trabalhar? Você faz o curso lá, só dá entrada, não precisa nem terminar, você começa para você ganhar dinheiro. Eu falei, daqui. Bora.
Dei entrada no curso, não fui fazer o curso. O em Cresce, 3 meses pra tirar o depois. Cresce, né? Exato. Dei entrada no curso, eu queria pagar dívida, eu queria vencer. E aí o que acontece? Quando tudo aconteceu de 3, 4 meses estar na empresa, eu já estava liderando e comandando, dando treinamento para os corretores que estavam lá. Porque eu mergulho. Eu quando entro numa esfera de qual que é a empresa que nós vamos trabalhar? Essa, então vou mergulhar, eu vou fazer uma avaliação dessa empresa, eu vou mergulhar, entender o que está acontecendo. Acho que o grande problema dos empreendedores é não mergulhar de fato no seu mundo, a ponto de inclusive enxergar os defeitos. Como assim, Marcos? Deixa eu explicar. Eu sempre falo, às vezes eu vou dar consultoria, né? Sai da sua empresa e olha a sua empresa de fora, só para ver o que está acontecendo. É isso que, de fato, eu acho que flui dentro de um coração de alguém que quer vencer. Olhar, ver os defeitos, onde eu preciso arrumar, onde eu preciso ajeitar. Eu sei que comecei a dar treinamento para pessoas que tinham 20, 30 anos de corretagem. E eu lá, tem fotos, tem todas lá. Com resistência algumas vezes. Claro, sempre. Mas essa é a minha rápida história, né? Não dá pra gente Marcos ficar aqui. entrou ontem e fica treinando a gente, cara. Vai lascar com a gente, né? Vai lascar com a gente, esse cara não para, bicho. Esse cara vão... Mas isso é legal, sabe? Eu acho que a gente precisa contratar pessoas que tenham vontade de não parar. Não parar. Às vezes a gente contrata pessoas, eu faço recrutamento também, e a gente precisa fazer uma análise desse perfil comportamental, entender se essa pessoa está pronta para não parar por nada. E eu faço uma pergunta sempre, daqui 5 anos, o que você quer ser? Aí as pessoas vêm com cada coisa, rapaz. Cada resposta. História mirabolante. E a gente fala, não vai dar. Um coração ensinável, uma coisa que a gente precisa ter. Um coração ensinável e uma vontade de vencer. Mais nada. Se você tiver um coração ensinável, você aprende. Se você tiver vontade de vencer, nada te para. Então, fica a dica. Talvez você esteja passando por situações... Eu já quebrei várias empresas. Quebrei quando estava lá, começando, né? E aí quebrei essa última que realmente me deixou em um estado de depressão muito forte. E eu não queria nem sair de casa. Mas, graças a Deus, levantei e falei, não, tem que cuidar das minhas filhas, tem que cuidar da minha esposa. Então, a gente tem que correr. E essa saída, pastor, por exemplo, tem gente que vai falar, né? Vai pensar, mas nesse momento ainda, o pastor falou, dobrei meu joelho, falei com Deus e tal. Cristão nesse momento, e a depressão chegou também. Sim. Para sair dessa depressão, de fato, como eu tenho um perfil comportamental um pouquinho diferente daquelas pessoas que se retraem e tal, eu não paro. Por mais que eu estivesse no estado de não querer nem sair de casa, eu sempre estava pensando o que eu posso aprontar para poder ganhar dinheiro e pagar as minhas dívidas. Imagina, você está devendo aluguel, sem carro, sem dinheiro para poder arrumar emprego. Falei, alguma coisa eu preciso fazer. Então, eu entrei num estágio que eu não queria sair de casa. Porém, o meu desejo de vencer nunca parou. E aí eu levantei, fui até para vender a empresa, cheguei num contador. Quem vê isso aqui vai achar que esse aqui é maluco, mas é um negócio de Deus também. Eu não tinha dinheiro para poder baixar a empresa. O que eu fiz? Encontrei um contador próximo de casa, entrei no escritório dele e falei, cara, minha situação é essa, preciso baixar porque eu quero fazer um MEI. Como eu tinha empresa, não poderia fazer um MEI. Sabe? Ele olhou assim, pegou do... Não, fiquem tranquilos, eu vou fazer de graça para você. Olha que bacana. Ele vira as costas para mim, quando ele sai, ele para no meio do corredor e volta. Cara, eu assustei. Ele olhou para mim e falou assim, eu não vou baixar a sua empresa. Mas o senhor acabou de dizer que vai. Você não tem cara de alguém que trabalha para os outros. O cara não é cristão. Nunca me viu na vida. É o primeiro contato. Eu tentei fazer algo para poder baixar, porque eu precisava muito. Eu fui honesto com ele. Mesmo. E ele falou assim, eu não vou baixar a sua empresa. Cara, eu saí chorando daquele lugar. Como assim? Não consigo nem baixar a empresa. E depois, mais para frente, eu fui entender que Deus escolheu para cuidar de outras coisas. E aí Deus está bradando aí. Coisa boa, né? A gente não entende nada, mas tem certos momentos que a gente, no momento, não precisamos entender, só precisamos confiar, Só confiar nele, só confiar em Deus. Às vezes a gente quer, por conta do conhecimento que a gente adquiriu, pela cultura que a gente obteve, resolver com o braço.
na verdade, a gente tem que se debruçar diante do braço do Senhor e dizer, me abraça, Senhor, porque eu não tenho o que fazer. E aí muda as coisas. O homem foi usado por Deus, então. Foi, não era nem cristão. E acabou. Não, você não tem cara de alguém que trabalha para os outros. Então, e hoje eu tenho uma empresa, aliás, eu tenho a sociedade como é outra empresa, tenho a minha própria empresa, então a gente tem vários projetos que a gente desenvolve em Curitiba, né? Tem uma empresa de treinamento e capacitação de pessoas, que é a SpaceX. Quando eu olhei, falei, cara, tem que ser algo parecido com aquele cara rico. Lembra que eu falei do Roberto Justo, que mudou a minha vida? Eu falei, não, tem que Elon Musk agora, vou mirar nele. Ele tem a SpaceX, né? Eu falei, vai ser SpaceX. Ah, você botou uma letra ali. Desenvolvimento humano, cara. O nome é forte, viu? SpaceX. Desenvolvimento humano. E hoje como é que você faz essa... cursos, né? Palestras, isso? Hoje eu trabalho com o coach, né? A gente faz os atendimentos de coach. Aliás, se você quiser sortear pelo menos 2, 3 sessões aqui, a gente faz isso aqui, tá? Depois Opa! Olha! Alô, seguidor! Fica até o final aí que a gente vai ter surpresa para vocês. Aproveita, porque se a gente for cobrar hoje, eu cobro pelo menos R$ 1.200 para nossas sessões. E é de graça. R$ 1.200? Olha aí, ó, que bacana, hein? Para agregar conhecimento para você. E vale a pena. Hoje eu tenho pessoas que estão na Inglaterra, por exemplo, que estavam em estado de depressão, numa angústia terrível. A gente fez um tratamento com eles, a gente conversou, fez o cuidado de coach. E aí vai uma dica, tá? Porque tem muita gente, eu gosto de dica, viu? Eu gosto de dica. É importante transbordar, né? A gente recebe mais. As pessoas confundem o processo de coach. No Brasil ficou muito... um tanto quanto pejorativo ser coach. Por quê? Porque as pessoas entendem o coach como aquele cara que faz o trabalho de motivação. Eu já rejeitei, estou sendo sincero com vocês, rejeitei projetos de R$25 mil, porque eu não ia trabalhar a parte de motivação. A gente tem que ser bem verdadeiro. Hoje eu sou certificado pelo ICF, que é o International Coach Federation, e existe toda uma técnica pautada em ciência. É o que os americanos fazem. Aqui no Brasil, os caras acham que coach é motivação. Não é motivação. O coach bem realizado, dentro das ferramentas científicas que realmente tem, muda a vida das pessoas. Tanto é que tem mudado a minha vida. Não é só por conta de vender em si, ou trabalhar, ou atender, mas tem mudado o contexto, porque eu era uma pessoa muito escassa. Vindo de uma origem simples, sem uma bagagem cultural adequada para o crescimento. Teve situações meu pai chegar e falar assim, olha, nós vamos ter que empurrar com a barriga. Imagina, a pessoa pobre, ainda empurrando com a barriga naquele momento. Já estava numa condição difícil. E agora vai ter que empurrar agora com a barriga? Que situação que era essa? É de comer só arroz mesmo dentro de casa. Então, é uma situação caótica. Então, você vem com essas crenças limitantes, né? Com esses pensamentos que limitam o processo. E, graças a Deus, o coach me trouxe uma oportunidade melhor. Hoje, então, dentro da sua empresa, você realiza esses acompanhamentos com as pessoas e treina ela também. Capacitamos. Nós fazemos um treinamento em grupo, fazemos individual. Eu tenho projetos sociais voltados para o empreendedorismo, né, que a gente trabalha com o Prospera, um projeto focado mesmo para treinamento sem custo para o empreendedor. Né? Então, nós tivemos em 2023 mais de 1.300 empresários participando do nosso projeto. Então, não há custo nenhum. Não há custo nenhum. O que nós fazemos? Nós levamos a área de finanças, a área de operações, de logística, enfim, treinadores específicos. A gente dá treinamento. Nós fizemos um evento agora em Colombo, o vice-prefeito, o prefeito, o vice-prefeito, enfim, várias pessoas participando desse projeto e tudo sem nenhum custo. Porque lá atrás eu aprendi o seguinte, aquilo que você recebe agora, passe já daqui a pouco. Não fique esperando para amanhã, inclusive, não. Tudo que eu aprendo hoje, esse movimento que nós estamos aqui, essas conexões que vocês fazem, isso aqui é fundamental. Isso muda a trajetória das pessoas. E é graças a essas conexões, a esse transbordo que o Senhor também tem me abençoado. Então, a gente trabalha com a empresa. Eu tenho uma outra empresa com o sócio, o Marcel Bosa, que é o CEO, que é uma plataforma de cursos, né, já é focado na área mais cristã. Tem um projeto novo que está para sair agora em janeiro, já está tudo certo. Está no forno. Tá tudo certo, mas isso aí a gente não pode ainda falar, mas é algo grande, é grande. Deus vai revelar aqui, fica tranquilo. Mas é isso, a gente não pode parar. Achei legal também a plataforma, hein, trazer para um cenário digital. Então você trabalha hoje os dois formatos, né? Exato, o físico exato.
E o formato digital. Hoje, como é que funciona o digital? Existe uma recorrência, a pessoa escolhe o curso, vai lá, paga e tem um acesso, isso? Hoje, quando você fala para o empreendedor recorrência, ele dá um brilhinhozinho no olho dele e fala, nossa, é isso que eu quero, né? E é bem isso. A ideia é uma startup, né? Essa Gospel Class é uma startup. E Gospel Class. É Bonito nome, viu? uma plataforma de cursos, né? A gente tem lá vários professores, nós desenvolvemos os cursos e tal, colocamos lá, as pessoas compram esses cursos ali na plataforma, um custo realmente pequeno diante daquilo que o mercado oferece, e elas têm a oportunidade de ter, você conhece o Cleison de Castro. Cleison de Castro, um abençoado de Deus, pregador, né, escritor, ele faz parte do nosso cast de professores, né? Tem outros professores de alto nível, inclusive, e a gente trabalha nesse formato. É mais para um público cristão, né? É uma outra pegada. Mas mesmo assim, o curso, o treinamento, essa recorrência é o que nós buscamos aí. Está nova ainda, mas em poucos meses nós tivemos já contato com empresas grandes aqui no nosso país. Eu vou te falar que empresas que dominam o mercado de música gospel no Brasil. Então, são contatos que a gente vai fazendo, são conexões e tal, que daqui a pouco, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Né? Deus já está ajeitando tudo. Pastor, sobre o evento, esse evento foi incrível aí, de mais de 1.300 pessoas, o Prospera. Ele foi um evento específico no ano? Ele é um evento que vai acontecer novamente? Tem projetos de continuidade? Como Tem. Na verdade, esse projeto surgiu com a Associação Cristã de Assembleia de Deus em Curitiba, que é uma fundação. E eles precisavam trabalhar o aspecto de transbordar o conhecimento, só que um pouquinho fora daquilo que a religiosidade traz, né? E aí a gente teve o privilégio, eu fui dar uma palestra, o pessoal gostou muito da minha palestra e quis que eu coordenasse esse projeto. Você viu que eu falei que a gente chega num lugar e as coisas... E não é questão. Quando você tem realmente o desejo de fazer as coisas para Deus, você entrega e vai acontecendo. E aí a cada 15 dias, eu pegava uma regional de Curitiba, levantava um público de 150, 200 pessoas a cada 15 dias, mesmo com as minhas atividades, com todo o trabalho, com todo o processo, e a gente fazia. Claro que isso ficou pesado, eu tinha parceria com o Sebrae, parceria com vários outros, a Rádio Ágape, enfim. E aí ficou um pouquinho pesado. Então, para 2024, a gente diminuiu a quantidade, mas eu fiz um mega projeto com o pessoal da Prefeitura de Colombo, a gente foi para Balsa Nova, foi outras cidades, a ideia é expandir esse projeto para outras cidades no estado do Paraná. E a gente já tem, inclusive, a data para o próximo podcast em Colombo, né? O pessoal gostou tanto, falou, olha, precisamos fazer uma segunda edição. Vai ser em junho agora de 2025. Junho de 2025. Então, tudo isso vai acontecendo de forma gratuita, sem custo. A intenção é que vocês estão fazendo aqui, transbordando conhecimento para as pessoas. E aqui tem vários. Eu vi aqui pessoal que trabalha com consórcio e tal. Eu acho não, tenho certeza. É isso que nós precisamos para o Brasil. Quando a gente gera conexão, né, a gente está doando, né, aquilo que a gente consegue promover agora, doando para o telespectador, gerando outras conexões. Tem pessoas que vão absorver isso e realmente vai conseguir gerar algo extraordinário. E para nós a gente recebe também, né? Sem dúvida. Recebe no sentido de que da mesma forma, com a mesma intensidade que a gente faz essa entrega, o universo, né? Uns falam universo, eu falo Deus. Né? Nós falamos Deus. E de uma outra forma, ele vem agregando, vem cuidando de tudo aquilo que a gente já faz. E realmente, é por isso que o nome da nossa empresa é Conexo, né? Para gerar conexões. Por isso que o início nosso objetivo é gerar. E a gente já gerou várias conexões nessa mesa, né, Ismael? Foram mais de 150 episódios aqui de podcast, vários empreendedores, mentores, líderes, empresários, palestrantes, enfim. Apresentadores, né? O Jason Goulart. Márcio Barros, o meu amigo, esteve aqui. Márcio Barros, gente boíssima demais. Inclusive o professor, né? Que acabou professor Nascimento. Então passou muita gente boa aqui e é isso, gerar conexões. O transbordar, tenho certeza que... Agora, percebeu que, contrário, pelo menos da minha parte, e eu tenho certeza de vocês, muitas das vezes o resultado financeiro não vem num primeiro momento. Sem dúvida. Mas quando você tem um propósito maior do que o valor financeiro,
O valor financeiro segue você depois. Existe um texto bíblico lá que eu não vou ficar aqui, porque não é programa cristão. Eu faço um programa cristão também, voltado só para o público cristão. Mas o empreendedor precisa entender o seguinte: não sai de casa procurando dinheiro. Não dá. Por mais que o dinheiro faça tudo acontecer dentro do empreendedor, no meio do empreendedor, nós temos que fazer para trazer o transbordo, como você disse, o conhecimento para as pessoas. Quando você faz isso, meu querido, o dinheiro vem depois na sequência. É natural, né? É natural. É consequência, né? Ele vem. Se a pessoa tira o foco, começa a trabalhar e ter entregas, é consequência, né? Deus não vai deixar quem faz as coisas da forma correta passar por necessidades. Sem dúvida, sem dúvida. Que legal. Um conhecimento, um aprendizado, né, Lucas? Imagina um exemplo aí de superação, digamos assim, né, pastor? É uma história de vida, Uma história de vida, essa vontade de crescer, essa vontade de ser diferente, de prosperar e de contribuir também, né? A gente vê muitos projetos ali, projetos sociais, né? Eu comecei com os projetos sociais por conta dessa situação mesmo, né? Você tem aí pessoas que moram onde eu congrego, por exemplo, falei com o Lucas aqui, eu congrego num lugar que é bem humilde, simples. Então, a possibilidade do conhecimento para chegar para essas pessoas é mais difícil, né? Então, tem uma dificuldade maior. E como eu precisei do conhecimento para poder chegar aonde eu estou e aonde eu quero chegar, eu falei, não dá para me deixar esse conhecimento só para mim, eu preciso transbordar para mais pessoas. Então, é isso que eu faço. Seja no podcast, seja nas redes sociais, seja na própria rádio, eu faço 2 programas de rádio. Então, tudo que eu levo é para que as pessoas possam ter, de fato, o conhecimento. Eu acho que a educação, o nosso país está deficitário com relação à questão da educação, né? Hoje falamos muito de internet, IA e tal, só que a gente precisa rever alguns conceitos da nossa educação base, a base da nossa educação, os conceitos do que é instruir um filho a um caminho melhor, a uma estrutura melhor. Minha filha tem 15 anos de idade e nós já conversamos com ela, assim que ela puder, ela já vai trabalhar. Ela vai trabalhar comigo ou vai trabalhar para outras pessoas, mas ela precisa fazer isso, né? Então, essa é a realidade que... Essa é a nossa base, né? Que precisa realmente de um apoio. Daí envolve muita coisa, entra na política, entra em cultura, entra em vários fatores que acabam escapando da nossa mão. Porque, de fato, o que falta para a nossa sociedade é esse cuidado lá no início, né? A gente é testemunha disso. A gente não tem uma educação financeira. Exato. A gente... Eu comento geralmente com as pessoas, tem 2 coisas muito importantes que a gente leva para a vida, dentre várias coisas que a gente deveria aprender na escola. Primeiro, educação financeira. Isso, o cara com 18, 20, 30 anos, capengando. Eu fiz administração de empresas. Você acha que eu aprendi sobre administração financeira? Não. Não aprende. Não, porque eu fiz administração de empresa também. Não aprende. Você vai ter que sofrer. Você vai ali, aprender matemática na luta. ali, você vai aprender matemática. Eu falei aqui no podcast anterior, eu fiz um curso em 2017, 2018. É trader, que é pares de moeda, né? Mercado financeiro. Né? E junto com esse curso, existia mais um subcurso dentro ali, que era a educação financeira. Foi o que me ganhou. E foi curto, mas foi muito objetivo, que deu uma luz. É reserva de emergência, é investimento. A lei da quinta parte de José, lá do Egito. Né? Exatamente, das vacas magras, das espigas, né? Você vê que, infelizmente, o povo brasileiro tem essa dificuldade. Eu também. De verdade. Eu fui começar a entender o que era guardar dinheiro, a cuidar do dinheiro depois de casado, depois que eu já tinha sofrido, depois que eu tinha quebrado a empresa. Então, por isso, tanto é que o nosso projeto faz isso. Leva, por exemplo, palestrante. Eu tenho um palestrante que eu vou trazer depois, eu vou dar o contato para vocês, que é muito top para vocês trazerem aqui. Como é que é o nome dele? Reinaldo Gomes. Sabe que eu gosto de falar o nome? Que daí a pessoa se compromete. Boa. Reinaldo, preste atenção. Os meninos aqui, que caras são top. Ele é colunista da RIC, para você ter uma ideia. Vou pegar o número dele. Então, ele tem hoje uma empresa maravilhosa, ele fala e inclusive ele é um dos palestrantes do projeto. Então ele trabalha essa questão do âmbito financeiro para as pessoas que não têm esse conhecimento. Então, inteligência emocional. Quando a gente fala em inteligência emocional, cara, se a gente for olhar tudo é inteligência emocional. Eu sou pastor de igreja, eu dirijo uma congregação, mas 90% dos problemas que nós encontramos na igreja tem a ver com a questão da inteligência emocional. As pessoas misturam um pouco, falam de espiritualidade. Não, o maior problema, a maior dificuldade é, de fato, a inteligência emocional. É uma mente forte. Exato. Quando a pessoa não tem a capacidade de entender quem ela é primeiro. E se
colocar à disposição para o aprendizado, meu queridão, aí fica... E é legal o senhor como pastor ter essa clareza e transmitir isso, né, para quem te acompanha, porque realmente isso que você falou é verdade. A inteligência emocional, às vezes a pessoa espiritualiza o negócio e a inteligência. Calma, pera aí que não é o demônio não. Você tem casos, por exemplo, eu fiz um treinamento de inteligência emocional, quebrei todos os paradigmas possíveis dentro de uma religiosidade, porque um pastor falar de inteligência emocional dentro de um ambiente religioso, eu fiz isso. E a gente estava tratando uma determinada pessoa lá e eu percebi que aquela pessoa não estava feliz, estava com alguma situação. E aí eu fui perguntar, por que você não se sente feliz? Aí ela mostrou, inclusive, os cortes dentro da igreja. E eu perguntei para ela, mas por que você sente? Eu não se sinto amada pela minha mãe. Gatilho emocional que não foi tratado. A ferida aberta. E daí o que acontece? Perguntei para a mãe, por que você não abraça a sua filha? Estava lá? Por que você não abraça? Porque minha mãe não fez isso. Uma coisa que a gente tem que aprender, nós só oferecemos aquilo que temos. Se eles não tiveram aquilo lá, eles não são culpados daquilo, eles só tinham aquilo para oferecer. Então a gente tem que tratar agora. Exatamente. E às vezes a pessoa espiritualiza, não, porque a minha filha está com isso. Não. É cuidar, é tratar. E aí vale a dica também para uma pessoa... Ela é vítima de outras vítimas. Exatamente. Né? Pessoas que tiveram problemas e tal, e não soube tratar aquilo. E para quem está acompanhando, isso é tão verdade que eu vou fazer uma comparação com uma outra área da vida que a gente já citou aqui. Ele está falando sobre emoções, certo? Perfeito. Isso é o mesmo que acontece com finanças. Ela poderia chegar aqui para o Marcos, eu tenho um problema aqui. Ó. O problema era o abraço, era o sentimento de não se sentir amado. Outro problema, a pobreza, a falta de lidar com o dinheiro. Por quê? Porque o pai não soube lidar. Exatamente. É a mesma coisa. Não, você já ouviu aquela expressão assim, o dinheiro é a raiz de todo mal. O dinheiro é sujo. Isso eu ouvi muitas vezes. De verdade, eu ouvi muitas vezes. Então, quer dizer, você passa a vida inteira entendendo que o dinheiro não é tão bom. Agora, o problema não é o dinheiro, o problema é o que você faz com o dinheiro. Se você faz o dinheiro teu empregado, ele trabalha para você. Pega esse aí, eu vou repetir aqui, que dá um corte isso aqui, viu? O problema do dinheiro é o que você faz com ele. Se você faz o dinheiro ser seu empregado, ele vai trabalhar para você. Agora, se o dinheiro é o seu senhor, ele vai mandar em você. E tudo que você é dominado, tudo que alguém comanda você, você vai perder porque você está sendo o subalterno naquele local. Então, é importante. Viva com a intenção de resolver esses problemas emocionais. O empreendedor tem isso. Eu quebrei. E aí, empreendedor? Eu quebrei. Minha vontade não era nunca mais abrir uma empresa. Por quê? Justamente quebrou e nunca tinha passado por essa situação. Um exemplo que você falou sobre... um exemplo bem prático e bem besta, mas eu quero citar. Sobre a pessoa não recebia abraço porque não era abraçada. Vamos falar sobre alimentação. A pessoa fazia uma carne na casa dela. Acho que todo mundo conhece a história, mas é bom falar. A pessoa, mas como é que você faz essa carne? Não, essa carne, a receita dela é essa. Você coloca esse tempero, corta no meio, coloca em 2 panelas. É o mesmo tempero, é a mesma corte. E essa é a receita. Tem que ser desse jeito. Tem que ser desse jeito. Se mexer na receita, vai dar errado. Mas como que você precisa aprender com a minha mãe? Eu vou explicar com ela. Ô mãe, explica a receita aqui pra fulana. Por que isso, né? Não, a receita é essa que é de tradição da família. A gente pega a carne, coloca esses temperos, corta ela no meio, coloca nas 2 panelas, tampa e faz, fica tchan, gostoso, segredo de família. Mas por que você faz isso? Não, porque eu aprendi com a minha mãe, né? Daí vai perguntar pra vó, ô vó, por que você faz a carne? Por que você corta ela no meio? Não, porque a minha panela que eu tinha era pequena. Ela não cabia, eu tinha que cortar no meio e fazer em 2. É bem isso. Inteligência emocional é você vencer esses detalhes, né? São gatilhos emocionais. Nós temos o consciente e o subconsciente. E quando você vive essas situações, o subconsciente está sendo ativado. O córtex cerebral, nosso pré-frontal aqui, sempre está, a partir dos 25 anos de idade, está formado. Eu sempre falo, quando você trabalha com adolescentes lá, que você comentou, né? Adolescente, eu sempre brinco o seguinte, adolescente até os 25 anos é irracional. Não, meu é dos 10 ao 14. É irracional. Não tem a formação. O cérebro nunca para de crescer. Porém, o córtex cerebral ele vai entrar numa maturidade para você tomar decisões maduras, mais coerentes, a partir dos 25 anos de idade, na média, né? E aí você vê por que muitas das vezes os adolescentes cometem de andar aí 100 e poucos por hora num lugar que podia só a 40 por hora. Por conta de não ter um córtex cerebral funcionando.
adequado. Só que o que acontece? Já viu aquela expressão conta até 10? Sim. Todas as decisões, seja do empreendedor, seja de um pastor, não interessa o que ele faça da vida, que ele não respira e joga para o teu córtex pré-frontal para poder tomar a decisão racional, vai ser uma decisão baseada nas emoções. E decisões baseadas nas emoções causam problemas para a vida inteira. A pessoa casa com alguém porque achou que está apaixonada. Não case. Não case com paixão. Você tem que trazer para o teu córtex cerebral a razão. Qual o sentido de você estar ali de fato? Eu sempre brinco lá, né? Estava comentando com vocês antes de começar aqui. As pessoas às vezes perguntam, eu faço a pergunta para o pessoal, não, você, o que você quer, quem é o Lucas? Aí o Lucas vai lá, eu sou, faço isso, faço aquilo. Eu sempre falo, antes de você falar o que você faz, mostre para mim quem você é. E para você mostrar quem você é, você não pode estar nas emoções. Porque nas emoções ela pode daqui a pouco mudar. Na razão não. Na razão eu sei quem eu sou. Na razão eu conheço quem eu posso, aonde eu posso chegar. Então, quando me perguntam, por exemplo, quem é o Marcos Pires? Eu sou esposo da Márcia. Eu sou o pai da Giovana e da Sofia. Eu sou filho. E não é só filho dos meus pais, eu sou filho de Deus. À medida que eu entendo isso como pessoa, nada. E aí vai a dica, de novo. Cara, quantas dicas que eu fico falando dicas? Mas 6, 7. Umas 10 se já. a gente fosse comprar, a gente tava bem bacana. A grande dica para a vida é você descobrir quem você é. O empreendedor que sabe quem ele é antes de ser quem ele faz, ele dá mais valor no que ele é. Por exemplo, se eu for um empreendedor de sucesso, cara, não tem empreendedor de sucesso que não tenha uma família estruturada. Mas primeiro eu preciso ser o quê? O pai. Às vezes o empreendedor se preocupa tanto em ganhar dinheiro, tanto em correr atrás, tanto em trabalhar, tanto. Eu fiz isso muitas vezes. Eu trabalhava de segunda a segunda na corretagem. Não tinha o afeto da minha esposa, não tinha o contato com a minha família. Então, antes de fazer, eu preciso ser. E quando eu sou, eu valorizo aquilo que eu sou. E como eu sou o pai, eu vou valorizar o contexto da paternidade. Eu vou valorizar o contexto do meu romance com a minha esposa. Né? Você vê muitos empreendedores perdendo a família, querendo ganhar o mundo. O problema é que eles estão fazendo e não sendo. Não sendo. Eu vi um corte no Instagram, não lembro, Facebook, enfim, falando sobre isso. Quem você é? Aí ele estava nessa posição de entrevistador e comentando com o entrevistado. E né, o entrevistado muito inteligente, ele bem assim, realmente é uma pergunta interessante. Quem é você? Aí ele colocou essa mesma situação. Tem gente que não sabe explicar. Exato. Não está preparado para essa pergunta. Exato. Ele olhou e falou, cara, tem gente que tem 25, 30 anos, não sabe responder quem ele de fato é. Ou seja, ele não se encontrou ainda. E é duro, porque quando você não se encontra, você não tem objetivo e foco. E não tem objetivo e foco, você está perdido. Qualquer lugar serve. Serve. É aquela história da Alice no País das Maravilhas. Aquele gato lá, nem lembro o nome daquele lá. Mas para onde você quer ir? Para onde que é o caminho? Não, para onde você quer ir? Eu não sei. Então, qualquer lugar tá bom para você. Né? Essa é a realidade para muitos. Quem é você? Eu fiz essa reflexão dentro da empresa. Legal. No sentido do âmbito profissional mesmo, né? Porque eu estava tratando áreas profissionais. O que você faz? Isso tem que estar claro para você o que você faz. Se você tem dúvida do que você faz, perdeu o propósito. Suas responsabilidades, perdeu. Eu sou isso, faço isso por conta disso, auxílio nisso, responsável por isso. Pô, legal. O que faz? Então... Não dá. Tem coisa errada. Isso serve para a vida profissional, pessoal. E assim por diante. Legal trazer essa clareza. Então, eu gosto de falar sobre isso, sobre desenvolvimento, sobre emoções, sobre lidar com isso, porque tem tanta gente que está quebrada por dentro. Exato. Arrebentada. Tem até uma área externa que parece que está tudo legal, mas na verdade está quebrada. E quando a pessoa tem essa sensibilidade e fazer essa condução, que aí entra também o papel coach ou não? Sim, porque na verdade, orientação. Ai que legal, né? O coach, ele nunca tem resposta. Quem tem a resposta é sempre o coach. Uhum. E aí o que o coach faz?
O coach é exatamente aquele cavalo que conduz, tá? Não é nem o cara que está lá, é o cavalo mesmo. Porque ele vai conduzir a pessoa a uma reflexão. Todo ser humano precisa fazer uma reflexão interna. Avaliar realmente o que ele tem, o que ele é, qual o propósito de vida dele. Senão não dá. Você vê pessoas... Eu conheci um grande empresário, uma pessoa que tinha mansões e tal, levantou num dia de manhã e deu um tiro na cabeça. Cara conhecidíssimo. E, infelizmente, por quê? Porque as emoções dele não estavam tratadas. Né? Por fora estava tudo legal. Perfeito, família, enfim, mas não estava por dentro. E aí você vê estado de depressão, você vê ansiedade, e aí é bom revelar alguma coisa. O que é a depressão? A depressão é pensar no passado, viver só com função do passado. Quando eu estava quase num estado de depressão, é porque eu estava pensando no quê? Na empresa que eu quebrei. Eu não estava pensando na possibilidade de construir outros projetos e outras empresas. Mas eu fiquei preso no passado de uma empresa que quebrou, fiquei em depressão. Agora, o que é uma ansiedade? Ansiedade é você ficar pensando lá no presente, lá no futuro, aliás, mas ele nem existe. Ficar preocupado com o que vai acontecer amanhã, não. O importante da vida é você vivenciar hoje, o presente. Então, estar aqui para mim é um privilégio. Estar com vocês aqui é uma alegria. Então, vamos aproveitar o máximo disso. Não vamos dar brecha para o negócio, não. Vamos acontecer. Né? Porque é aproveitar o nosso presente. E aí, meu queridão, muda o contexto. Caraca. Pegou essa dica? Eu estou vendo, vocês têm um livro ali do Márcio. Esse aqui? É. Enriqueça sua mente? Não é do Márcio? Não, esse não é do Márcio, né? De quem que é? Esse é da Viviane Piepper. Que legal, que legal, que legal. Qual foi aquele convidado que deu vários livros para O nós? professor Nascimento. Ah, o professor Nascimento. O professor Nascimento é muito Espetáculo. top. Essa aqui é da Da Entre Viridiane drones também. e Entre dinossauros, Dono né? de dinossauro. A gente tem vários ali, outros ali também. Fera, a gente gosta de livro de Bom, inteligência muito emocional que faz a gente refletir e pensar. Bom, eu estou realmente impactado com o tema, com o formato que a gente está abordando. É uma conversa hoje, né? É. Um bate-papo. Mas eu acho que ele está tão forte, né? Por mais que a gente só está entrando em linhas gerais. Mas aí, para quem está acompanhando, gente, como é que funciona hoje um atendimento com coach? Ele pega essas linhas, só que ele O que acontece? mergulha, né? A primeira coisa que a gente vai tratar dentro de um ambiente é uma conversa de confiabilidade, né? A pessoa que vai ser tratada com um coach, quando eu falo tratada é porque a gente vai ter uma conversa mesmo. Essa pessoa vai passar por algumas técnicas ali para a gente entender qual é o propósito daquele momento, porque cada um de nós vivemos situações, momentos. Então, o Lucas vai fazer uma sessão comigo. E as sessões demoram 10, 15 sessões, né? E aí a gente vai começar. Qual que é o teu maior objetivo de estar comigo? Ah, eu quero isso. Então tá, por que você não fez? Então a gente vai começar a construir um caminho com você para você chegar no teu objetivo. Seja de matrimônio, tem situações que você trata de matrimônio, a pessoa está iludida com uma situação e eu já revelei para a pessoa, inclusive, o que estava acontecendo através dela mesma e ela não percebeu. E a gente vai aos poucos tratando isso, falando. Então, o coach ele tem esse papel de trabalhar aquilo que está dentro da pessoa para trazer uma luz naquilo que ele precisa chegar lá no propósito, né? Depois no final das sessões ele tem que chegar na primeira conversa. Qual que é o teu propósito na primeira conversa? Tal. Então, beleza. Ao longo dessa caminhada nós vamos chegar lá. Você, na posição de coach, enxerga muita dificuldade na pessoa te responder o que ela precisa, o que ela necessita? Não, porque você tem técnicas para isso, né? Então, por mais que a pessoa fica aí titubeando em falar e tal, ela vai falar porque as técnicas vai conduzir para isso. A gente chama de perguntas poderosas, né? Então, perguntas poderosas. Essas perguntas vão realmente trazer... Ela nem percebe que respondeu, mas ela respondeu algumas coisas ali. Então, Com técnica. Vai aos poucos revelando. No inconsciente ali, ela vai... O inconsciente dela fala. Às vezes a pessoa fala muito mais nas atitudes de comportamento sem ser verbal do que a própria verbalização. Eu fiz uma palestra para 60 empreendedores na Fazenda Rio Grande. Que legal. Na Associação de Servidores Municipais, e estava ali o pessoal também da Associação Comercial. Aí eu falei sobre visão positiva de futuro, um tema maravilhoso. E a visão positiva de futuro, a conclusão era que
quem vai te auxiliar a chegar nessa visão positiva do futuro é você mesmo. Né? Exato, exato. Com as suas qualidades. Aí tinha o momento da atividade que você tinha que falar as suas qualidades. E as pessoas têm dificuldade de falar qualidade. Tem dificuldade de falar qualidade. Eu falei, a gente anota 4. A mulher não conseguiu anotar 4. Claro, eu tinha ali a ferramenta para que ela falasse as outras. E falar defeito? É pior ainda. É pior ainda. As pessoas têm dificuldade de falar quem ela é. Ela fica com vergonha, fica com receio. Por isso que tem que ter técnica, né? Você tem algumas ferramentas para que você consiga extrair essas informações. Mas todas as respostas estão praticamente dentro de nós. E a gente não tem que espiritualizar isso, porque o ser humano é único. As respostas estão ali. Você tem traumas? Está com você, não está comigo. Esse trauma não é meu, esse é trauma teu. A gente vai tentar resolver isso, né? Então, tem coisas que eu percebo que não tem como resolver com um trabalho de coach. O que eu faço? Indico para um psicólogo. Nós não podemos atuar como psicólogo. Então, a gente tem parcerias e indicamos para um psicólogo ou um psiquiatra. Porque tem situações que não tem o que fazer. Situações de medicamento mesmo. A pessoa está num estado depressivo. Alguns casos a gente consegue, porque tem a questão também do pastorado, né? Eu fiz um curso no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que é a questão de conciliação. E no processo de conciliação, para mim que falo bastante, é mais difícil, porque eu gosto de falar. E no trabalho de conciliação, não. Quem tem que falar é a pessoa, né? Então muda o contexto. Eu gosto de estar mais desse lado aí de vocês, entendeu? É mais difícil, né? Tem que ficar ouvindo. Aí tem que também fazer uma boa leitura, um bom armazenamento de dados, né? Exato. Pra você trazer. Aí a moça lá com dificuldade de achar as qualidades dela, 4 qualidades. Não tem, eu falei, tem, você vai descobrir. Não tem, eu falei, não tem sim, fica tranquila que até o final da palestra a gente vai achar essas qualidades aí. Beleza, e foi. Aí tinha um momento que falou, coloque 4 pessoas que você admira aí, né, mais próximas de você agora, coloque a qualidade delas. Aí é fácil. Qualidade, pô, Marcos fala muito bem, né, pô, eloquente, bom palestrante, né, um coach. A pessoa colocou a qualidade das pessoas, foi fácil. Dela não conseguiu colocar nada, 1 ou 2 ali. Falei, ok, conseguiram, agora arrisca o nome das pessoas. Essas são as suas qualidades. Pronto. É que você busca no outro aquilo que você, né? As pessoas que estão próximas, então tudo também com técnica. Por isso que eu fiz a pergunta, se era difícil tirar da pessoa, qual é o objetivo dela? E realmente é difícil, mas existem as perguntas poderosas e as técnicas que você abre. Opa, eu não sei quais são, até vou estudar melhor sobre, porque a gente faz algumas atividades lá de objetivos, né? Até para não ter essa ansiedade aí. Por quê? Porque a pessoa que tem ansiedade, porque ela não sabe o que ela quer. Né? Quando ela sabe o que ela quer, ela desmembra em metas e cumpre as metas, né? Tem disciplina, faz o acontecer. Exatamente. Aí, o que você quer daqui 5 anos? Não sei. Falei, gente, você aqui não é um livro que você vai escrever e você não pode mudar. Calma, só precisa ter o norte, né? Exato. Eu quero comprar o carro, eu quero ter uma empresa, eu quero ter 100 mil guardados. Não há problema nenhum no meio do caminho você ajustar a rota. O problema é você perder o foco. Quando eu olho para a Bíblia, e eu gosto muito da Bíblia, porque eu sou pastor de igreja, inclusive, mas quando eu olho para a Bíblia, eu vejo, por exemplo, Abraão tendo uma direção de Deus. Só que o texto vai dizer o seguinte, no hebraico, lech lechá. Lech lechá significa olha para dentro, olha para você, para depois você cumprir o propósito que eu tenho na tua vida. Por quê? Porque ninguém pode cumprir propósito se não se enxergou primeiro. Você não pegou isso aí, não. Eu vi isso anteontem, você acredita? Você viu isso aí? Mas é bem isso. Porque ele falou, pera aí, que vou explicar, Abraão, porque as traduções, ela dá uma... Sim. Muda o contexto, Muda o contexto. Deus só quer que nós tenhamos o objetivo primeiro a partir de nós. Eu tenho que me conhecer. A partir do momento que eu me conhecer... Depois ele estava apto. Para poder fazer qualquer situação. Primeiro. Lech lechá, ou lech lechá. Né? Entra, conversa com você primeiro, porque senão você não vai conseguir cumprir absolutamente nada. E ele cumpre depois. Vai pra dentro dele. Sabe quem ele é, né? Exato. Aprendizado fora da curva, né? Eu vi isso ontem, fiquei impressionado. Que legal. O pastor, chama aqui fulano, tá? Explica pra gente aqui, Abraão, essa parte. Ele explicou. Eu não ia lembrar esse nome, não. O Lech lechá não ia lembrar, não. Mas o contexto eu estava sabendo. Mas esse eu estava sabendo. Isma, tô feliz demais, contente com a entrega aqui do Marcos.
Marcos, ficou algum ponto que a gente precisou tratar, que a gente esqueceu de pontuar Mas aqui, eu que você acho acha foi importante bacana. trazer? Não, bacana, eu agradeço de verdade. Eu acho que a gente falou de vários assuntos, né? De repente a gente pode. Vocês estarem no podcast do Marcos, porque eu também tenho podcast, vocês. Eu quero, A topo. gente vai participar junto aí, vai ser bênção. Mas eu dou uma dica para o empreendedor o seguinte: assim como na minha história eu busquei educação, busquei o conhecimento, faça isso. O melhor investimento que o ser humano pode fazer é nele mesmo. Não estou falando de espiritualidade, não estou falando de nada disso, porque são partes. Mas se você quer, por exemplo, ser um bom pastor, você tem que estudar. Você tem que buscar o conhecimento. Se você quer ser um bom empreendedor, você tem que estudar. Você tem que conhecer todas as nuances do empreendedorismo. Se você quer ser um bom coach, você vai ter que investir e muito dinheiro para isso. Então, busca o conhecimento. Talvez você está passando por uma situação adversa, complexa, cheia de situações, de tempestades acontecendo. Eu confiei em Deus. Não sei quem que você confia, não tem problema na quem você confia, mas você tem que confiar em alguma coisa. Né? Eu acreditei em Deus, acredito no Senhor Jesus e acredito que foi Ele que me deu a oportunidade de levantar e colocar de pé. Agora, a dica é exatamente essa. Busca o conhecimento, entenda quem você é, quais as fraquezas que você tem. Eu tenho inúmeras fraquezas, eu tenho inúmeras falhas que eu preciso, ao longo da minha jornada, ainda ajustar. Mas eu sei quais são. O problema é quando eu não sei o que eu tenho de defeito. Quando eu não sei o que eu tenho de defeito, eu jamais vou querer resolvê-las. E aí eu nunca vou ser quem eu gostaria de ser. Então, é importante o conhecimento, vou buscar, vou entender qual que é o problema. Finanças. Então, vou pegar o Lucas, que é especialista em finanças. Vou pegar o Ismael, tem uma dificuldade com o nome, é Ismael, né? Vou pegar o Ismael, que é gestor e faz parte de logística. Nem tudo nós podemos ter habilidade, ser expert, mas uma coisa a gente tem que saber. Meu pai falava isso lá no interior do interior. Se você não sabe, busca quem sabe. Ande com pessoas que saibam, né? Aí fechou. Não, deixa uma palavra para o nosso público também. É isso aí, Lucas. Agradecer aí o pastor Marcos por essa contribuição incrível. Eu estava aqui quietinho só aprendendo. Falei, tem que aproveitar tudo isso, né? Tem que aproveitar. E aproveitei que você estava fazendo umas perguntas maravilhosas. Falei, eu quero aproveitar esse conteúdo, aprender. Foi um aprendizado incrível. Muito obrigado pela participação aqui com a gente, por compartilhar, né, tudo isso. Para a gente foi incrível. E o pastor Marcos já falou aqui, né? Busque conhecimento, aprenda. A dificuldade, ela é só por falta de conhecimento. Exato. Então, quando você busca conhecimento, você aprende, você aperfeiçoa e você consegue chegar nos seus objetivos. E o Lucas fala isso muitas vezes. Sem objetivo, você não vai chegar a lugar nenhum. Você precisa ter um objetivo na sua vida. É isso. Marcos, para o pessoal que está aqui te encontrar, rede social, qual que é o melhor canal aí para eles procurar você? Show. Quero agradecer mais uma vez. E o Deus abençoe a vida de vocês. Estar aqui é um privilégio. Eu sempre estou do outro lado, né? Sempre fazendo as entrevistas, mas estar aqui com vocês é uma honra. Para encontrar é bem simples, entra no nosso Instagram, Oficial Marcos Pires, nós estamos ali com vários programas, a gente tem um projeto do podcast, tem o projeto dos treinamentos, enfim, você pode encontrar tudo ali pelo Instagram, Oficial Marcos Pires. Só um abração, professor Nascimento, pela conexão do Marcos aqui para estar com a gente. Professor, obrigado por as conexões maravilhosas que tu faz aqui no nosso podcast. Gente, esse foi o Marcos Pires. Foi incrível passar esse momento junto aqui, aprendemos bastante. Siga também a Conex nas redes sociais e acompanhe todos os nossos programas. Muito obrigado e até o próximo programa.